crime da Vale e da Tuvisuc em Brumadinho. Trabalhadores em busca da justiça no Brasil e na Alemanha. E para falar neste evento sobre esta questão, nós temos aqui a presença do Rüdiger Helm, que é advogado sindical na Alemanha, da Marina Paula Oliveira, que é doutoranda em Relações Internacionais e publicou um livro, inclusive, tratando deste assunto, que se chama O Preço de um Crime Socioambiental, os bastidores do processo de reparação do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, o maior desastre humanitário do Brasil. E também, para falar, o Maximiliano Garcês, advogado dos familiares das vítimas aqui no Brasil e também na Alemanha. Então, é um evento muito importante, uma questão ainda não devidamente resolvida, daí porque falar a respeito é uma obrigação aqui da nossa instituição. Eu passo inicialmente a palavra à Marina Paula Oliveira para suas observações, suas considerações. Agradecendo pela presença. Obrigada, professor. Primeiro, queria, agradecer a oportunidade de estar aqui participando dessa atividade. A gente sempre gosta de ocupar todos os espaços possíveis mesmo para poder falar, de todas as formas, em todos os idiomas que a gente consiga, para ver se a gente consegue ir aos poucos tocando, os corações e as mentes das pessoas, porque a gente também foi tocado, a gente foi atingido, mas, na verdade, o que atingiu a gente foi a lama, e a lama, quando ela chegou, ela simplesmente destruiu tudo que tinha pela frente. Quando a gente fala do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, a gente está falando de, não só, de Brumadinho, das 272 vidas que foram assassinadas, mas a gente está falando, da fauna, da flora que foi destruída, de dezenas de casas que foram soterradas, de plantações, de pessoas que perderam o seu meio, de sobrevivência, do seu trabalho, e a gente está falando também de 26 cidades atingidas, de toda uma bacia do Paraopeba, a gente está falando de cerca de 1 milhão de pessoas atingidas pelo rompimento da barragem. E com o tempo, o crime, ele também vai criando novos impactos, Hoje, os problemas que a gente lida em Brumadinho, eles já não são os problemas que a gente lidava antes. Digo, alguns permanecem os mesmos, mas, por exemplo, hoje a gente já tem dezenas de pessoas que já atestam, metais pesados no sangue, arsênio, chumbo, manganês, ferro. Isso não era uma preocupação logo nos primeiros meses, e isso vai, a cada dia que passa, a gente vai compreendendo, um pouco mais sobre os impactos, e o preço desse crime socioambiental para as nossas vidas, e é muito difícil de mencionar, que não é uma avaliação só de curto prazo, e, portanto, a gente sabe que desde o dia 25 de janeiro de 2019, a gente vai precisar refletir, falar sobre isso e buscar soluções para os problemas que permanecem e também para os novos que vão surgindo, com o passar do tempo. E foi nesse sentido que, eu tive a oportunidade de trabalhar com muitas comunidades atingidas, pela Caritas, pela Arquidiocese de Belo Horizonte, apoiando essas comunidades, que são diversas, a gente está falando de familiares de vítimas, de comunidades tradicionais, de comunidades quilombolas, pescadores, agricultores familiares, camponeses, pessoas também da cidade, uma diversidade muito grande de atores, E, para além disso, sou também atingida, eu venho de Brumadinho, não tenho família em outro lugar.
Então, a gente foi fazendo esse exercício, né, de aos poucos e tentando sistematizar a dor e também fazer disso, né, ciência, para mostrar que a gente não é só, né, emocionado, porque na verdade o que acontece, a argumentação é sempre que os atingidos não têm capacidade, né, técnica, emocional de poder refletir e discutir reparação, como se a gente fosse sempre muito, né, tratasse os assuntos referentes à nossa vida sem razão, só com emoção. Na verdade, a gente vem fazendo um exercício, né, e vários atingidos têm feito, né, realizados pesquisas muito importantes em várias universidades, acho que isso também é muito relevante, porque são as pesquisas que nascem, né, lá desde do solo da lama. E foi assim também, né, com essa pesquisa aqui, que chama O Preço de um Crime Socioambiental. Esse livro, ele nasceu da minha dissertação do mestrado, onde a gente, né, muito indignado, enquanto sociedade civil organizada, a gente entendeu que era necessário estudar e investigar mais sobre o acordo bilionário que estava sendo firmado, né, entre o governo do estado de Minas Gerais e a Vale. O acordo ele foi firmado, né, com a desculpa ou então com a justificativa de reparação dos danos coletivos, mas ele não teve participação popular, ele não teve participação das vítimas, né? Ele ocorreu em sigilo durante todo o processo de negociação e o que a gente podia fazer enquanto comunidades atingidas, enquanto sociedade civil, era ir para a porta do Tribunal de Justiça e ficar aguardando, né, o resultado das negociações entre a Vale, o governo, né, o Zema, e também as instituições de justiça. E no final de cada audiência a gente via, né, a Vale, os advogados da Vale passando por nós na porta do Tribunal de Justiça, olhando para a gente, assim, né, com cabeça baixa, porque eles sabiam que eles eram responsáveis pelo crime, mas que eles também tinham acesso à mesa, né, enquanto a gente não tinha acesso àquele espaço, né, a nós foi negado esse espaço. E foi com essa indignação que a gente, então, resolveu estudar e investigar mais sobre essa temática. Um acordo que até então é conhecido como o maior acordo de reparação do Brasil, e que, portanto, né, precisa ser mesmo investigado, porque ele traz muitas incongruências em todas as esferas possíveis, né? E, e a partir disso, a gente iniciou essa pesquisa com o questionamento, o seguinte questionamento: em que medida, né, esse acordo que foi firmado responde às demandas das comunidades atingidas de Brumadinho? E a gente trabalhou com a hipótese de que o acordo, ele respondia muito mais aos interesses, né, do capital transnacional, das elites econômicas, do setor da mineração, aliado às elites políticas, né, do estado de Minas Gerais, do governo Zema, que tem uma relação promíscua histórica com o setor da mineração. E também sem desconsiderar, né, a minério-dependência e essa relação que já vem de muito tempo. E aí a gente, né, as lideranças comunitárias se envolveram muito na pesquisa, então elas ajudaram, né, a responder às entrevistas, a aplicar as entrevistas, a agendar as entrevistas, a transcrever as entrevistas, e isso virou uma grande, tornou o processo de produção científica o menos doloroso possível, né, porque foi mesmo uma pesquisa comunitária, coletiva, muito bonita de ver e de fazer. E a gente conseguiu ter um caldo muito interessante, porque a gente conseguiu entrevistar, né, todos os atores que de alguma forma faziam parte desse contexto. A gente entrevistou, claro, né, as comunidades atingidas de Brumadinho, que foi o nosso recorte da pesquisa. A gente entrevistou, né, todas as instituições de justiça que participaram do acordo, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Defensoria Pública Estadual e também, inclusive, a Defensoria Pública da União, que se retirou do processo de negociação do acordo porque considerou que não era legítimo, inclusive com declarações públicas formais, porque não tinha participação popular dos atingidos.
Entrevistamos também o próprio governo Zema, né, com os principais organismos responsáveis pela negociação do acordo, e também entrevistamos, claro, né, a própria Vale, a diretoria de reparação especial da Vale, que inclusive foi criada depois do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, e que hoje é responsável não só pelos impactos socioambientais em Brumadinho, como também por todos os impactos socioambientais, né? Inclusive, né, em Minas Gerais, muitos macacos, Barão de Cocais, o do Rio Doce, né, Mariana, mas enfim, no Pará, que a gente tem, né, uma forte ofensiva também da Vale, e é interessante ver, né, como que eles vão criando, né, procedimentos, protocolos. Se você perdeu um familiar, preencha esse formulário. Se você perdeu sua casa, o procedimento é esse. Se você perdeu só a sua plantação, então você aguarde mais um pouco. Enquanto uma cidade, né, as comunidades, elas nunca estão preparadas, não existe uma receita do bolo para poder, conseguir garantir o direito à reparação. Enfim, entrevistando todos esses atores, a gente conseguiu, e eu acho que essa é uma das riquezas também da pesquisa, entender como que cada ator entende, né, a reparação de uma maneira completamente diferente, né, como que os interesses que foram abarcados nesse acordo, eles seguiram alguns caminhos diferentes, né, e ficou escancarado, né, depois de comparadas entrevistas com o texto do acordo, como que o acordo ele estava respondendo muito mais aos interesses do próprio governo do estado de Minas Gerais, assim como da própria Vale, né? O acordo de 37 bilhões de reais, ele tem obras ali que já eram desejos, né, do estado de Minas Gerais há muito tempo, mas que não tinham, né, orçamento para poder colocar em prática. Então, o que o Estado, né, o que o Zema fez foi pegar esse dinheiro de sangue da reparação das vítimas, que deveria ser implementado para reparar o governo como um orçamento público do Estado, para poder fazer o que gostaria de fazer, né, enquanto governante. Então, a gente tem, por exemplo, uma obra, né, um rodoanel, uma mega obra de 11 bilhões de reais, que não só não é uma demanda que partiu das comunidades atingidas, né, ninguém pediu isso, ninguém queria isso como reparação, como também vai impactar novas comunidades, né, que não foram atingidas pelo rompimento da barragem, mas que vão ser desapropriadas, vão ter suas terras, né, invadidas, e isso para a gente é muito doloroso, porque esse dinheiro de reparação ele deveria ser utilizado para projetos de vida, né? Inclusive para a gente ter memória, justiça, verdade, garantias de não repetição, e não para a gente investir em projetos que vão gerar mais morte e mais impacto socioambiental. Mas isso é só apenas uma das incongruências, né, desse acordo. O governo do estado de Minas Gerais aproveitou desse acordo para poder enviar recursos, né, para todos os mais de 850 municípios do estado de Minas Gerais, criando um grande palanque eleitoral e, inclusive, consolidando a sua reeleição, né? Mas fora isso, né, se a gente considerar que a gente está num estado, né, estado de Minas Gerais, onde a gente tem cerca de 40 barragens instáveis, e a gente considerar, né, que o maior acordo de reparação, em razão de um rompimento de barragem, não prevê nenhum centavo para fiscalização e monitoramento de barragem, é um completo absurdo também, né? Todas essas demandas, né, que foram identificadas nas entrevistas que foram realizadas, né, não só com comunidades, mas movimentos, sindicatos, e inúmeras sociedades, organizações da sociedade civil. E isso sem contar também, né, que eu acho que é fatídico, é importante mencionar, que o dinheiro da reparação está sendo utilizado hoje para poder financiar o Plano Estadual de Mineração do Estado de Minas Gerais. Então, assim, né, parece absurdo como é que um dinheiro da reparação das vítimas pode pagar os gastos referentes ao planejamento do setor da mineração no Estado de Minas Gerais. É, é, como, como explicar isso, né? Cadê a ciência para poder explicar isso? Não tem como. Enfim,
Eu acho que, né, todas essas incongruências vão ajudando a gente, né, a refletir sobre isso e escancarar, né, essa relação promíscua, porque a gente sabe também que Brumadinho não é um caso especial, que a gente, na verdade, é só produto e característica de um modelo de mineração predatório que coloca o lucro, né, acima da vida, e a partir desse grande acordo, né, que hoje é modelo, o próprio governo do estado de Minas Gerais, o governo Zema, já fechou, né, acordo em Macacos com a própria Vale, está em negociação, né, o acordo com Barão de Cocais, também uma outra cidade do estado de Minas Gerais, também que impactada pela Vale, e também a gente tem, né, as, um interesse muito grande, né, do governo do estado de Minas Gerais agora na repactuação do Rio Doce, porque sabe que isso também é uma parcela, né, de dinheiro também muito maior do que o acordo de Brumadinho, e que também já está querendo ficar de olho para poder encher, né, os cofres públicos. No mais é isso, a minha fala, né, eu queria agradecer mais uma vez e dizer que é isso, né, eu acho que da empresa a gente já não espera muito, né, nem da Vale, né, nem da Tudsuv, acho que, né, o Max, o Rude, eles vão trazer mais a questão da ação que está em trânsito internacional, mas eu acho que o Estado deveria ter, né, a obrigação de defender o bem comum, né, o povo. Então, assim, é lamentável a gente lidar com um Estado que se alia aos interesses do setor privado, do capital transnacional, e entrega, né, o povo na bandeja. Porque a gente não está, assim, pedindo demais, né? A gente não está pedindo, a gente não está falando assim, a mineração zero. A gente está falando mineração com soberania popular. A gente está falando que a gente quer água de qualidade, que a gente quer trabalhar sem morrer no nosso trabalho, que a gente quer viver numa casa segura, sem que a casa seja soterrada por lama de uma hora para outra. A gente quer viver sem estar sendo contaminado a conta-gotas. Então, isso não pode ser pedir demais, né? Então, acho que é isso. Eu acho que essa pesquisa, esse livro, ele denuncia isso. Ele está à venda também na editora Dialética, para quem quiser adquirir. E é isso, estou à disposição para qualquer coisa. E eu já vou aproveitar para até me despedir, porque eu não sei se eu vou poder ficar até o final, porque o meu voo já é bem agora, mas o Max tem meu contato, qualquer coisa vocês peguem o contato também com ele. Obrigada. Queria agradecer muitíssimo a Marina pela exposição, pela análise, né, muito bem feita, importantíssimo. E vamos manter contatos para outros eventos, com certeza. Né? Muitíssimo obrigado. Agora, dando continuidade, e acho que é isso, né? Não vai abrir debate agora, né? Só depois. Como a Marina não vai estar presente, caso como ela vai sair, se alguém quiser fazer uma pergunta, alguma coisa, e aproveitar a presença dela, seria oportuno. Eu queria perguntar qual que é o nome do livro, quais são os meios. Eu já falei no começo, você não prestou atenção, né? É para reforçar, né? Chama O Preço de um Crime Socioambiental. Ele pode ser adquirido direto pelo site da editora Dialética, que é aqui em São Paulo mesmo. Aqui tem, inclusive, alguns exemplares. Se vocês quiserem, vocês podem procurar diretamente o Max, que vai ficar aqui. Mas também ele está disponível em todos os canais, Amazon, essas coisas todas. Então, é isso. Inclusive, a gente, né, ontem realizou um lançamento na UNB, hoje aqui na USP, sábado vai ser lá na UFMG, com a participação, né, de mais de 400 lideranças comunitárias atingidas pelo crime da Vale, inclusive com a presença, né, das instituições de justiça, de muitos deputados estaduais e federais. Então, se alguém estiver passando por lá também, pode chegar. Muito bom. Então, eu passo a palavra agora ao advogado sindical Rudiger Hellmann, da
sindical, advogado sindical na Alemanha, que advoga para as vítimas, né, também lá, e tem como alvo principal a empresa TuviSud, né, TuviSud. Então, agradeço também a presença e passo a palavra ao Rudy. Rudy vai falar em inglês e o Max vai nos ajudar aqui na tradução. Mas não pode inverter o que ele falou, não, tá? Okay, we are used in that. A gente está acostumado a fazer isso. Okay. Yeah, how do we begin? My name is Rüdiger Helm. I'm a lawyer in Munich. We only represent workers, works councils, and their trade unions. Como que eu posso começar? Meu nome é Rüdiger Helm. Eu represento somente trabalhadores, sindicatos e conselhos sindicais. And before I studied law, I did a serious work. I worked in a restaurant chain and was a head of the works council there. Antes de ser advogado, eu fazia um trabalho sério, que eu trabalhava no restaurante, e nessa condição eu era delegado-chefe de um conselho sindical. And the name of the restaurant was Churrasco. Aí, o nome do restaurante era Churrasco. So, okay. And another thing is that I also was 8 years in South Africa and was involved at the UCT in the apartheid wage gap and other things. Eu morei 8 anos na África do Sul e eu estava envolvido na disputa judicial sobre a discriminação salarial. What's the UCT? UCT, yes. What's the UCT? University of Cape Town. Sorry. Não, na Universidade da Cidade do Cabo. Yeah. Okay, and now let's come to this case. There are different stories about. Agora vamos discutir o processo e tem diferentes histórias narrativas sobre o processo. One background is, of course, I had no connections to Brumadinho. How was I involved in this case? Ele não tinha nenhum contato com Brumadinho até o início do processo. There's an international organization, it's called International Lawyers Assisting Workers. Tem uma organização internacional chamada Associação Internacional de Advogados que defendem trabalhadores. And Max is at the board of this organization, and I am at the board of this organization. I was appointed by the South African Society of Labour Law. E Rüdiger participa do conselho diretivo dessa associação, assim como eu, e ele foi indicado pelo Conselho Nacional de Direito do Trabalho da África do Sul como representante da África do Sul nessa diretoria. However, now I'm only in Germany again. Mas atualmente eu resido apenas na Alemanha. And so Max and I knew each other, and the rest of the story you can see on this side. Nós nos conhecemos por conta do trabalho nessa diretoria e esse foi o começo da história que chegou a esse momento. And so this, from the legal side, the Rome II agreement says when you have a court, an international court, do ponto de vista do direito internacional, o Estatuto de Roma II diz que quando você tem uma questão internacional, you follow the procedural law of the country where you address the court, or where you file the lawsuit. Quando há uma ação com base nesse princípio da extraterritorialidade, você aplica o direito processual do país em que vai tramitar a ação. So, as a procedural law in Germany, in this case, the German procedural law is in this case relevant. O caso contra tudo absurdo na Alemanha sobre Brumadinho é relevante o direito processual civil alemão. And on the other side, the law of the country where the crime happened is relevant. E ao mesmo tempo é relevante o direito material do país onde aconteceram os fatos, no caso o brasileiro. So the responsibility according to Brazilian law is relevant, the environmental law of Brazil is relevant,
O conceito de responsabilidade civil no Brasil é relevante, o conceito de dano ambiental é relevante, The company law of Brazil is relevant, and so on. o direito societário empresarial brasileiro é relevante. So what a German court should do is, or let's explain it in a different way. If the headquarters of TÜV Süd would be in Brazil, and the headquarter would be made responsible by the court in Brazil. Então, o que a corte alemã precisa fazer é aplicar, como se estivesse no Brasil, o que um tribunal brasileiro decidiria em relação à responsabilidade da matriz alemã em relação a esse fato, caso a ação estivesse tramitando no Brasil. Then there shouldn't be a different outcome in Germany. Não deveria ter um resultado distinto na Alemanha do que teria no Brasil com base na legislação brasileira. But of course, this is a theory. Mas, claro que isso é apenas uma teoria. When you start an international lawsuit in Germany with clients which don't live in the European Union, Quando você inicia um processo com base nesse princípio da extraterritorialidade na Alemanha, com autores que não residem na Alemanha, the other side can ask for a deposit of the possible court costs and the possible costs of the lawyers of the other side. They can ask for such a deposit. nesse caso, pelo fato dos autores residirem no exterior, o réu pode, em tese, requerer que seja feito um depósito judicial para garantir, em caso da improcedência da ação, uma indenização aos advogados do réu. So one of the challenges in this court case was to bring the money together, and this money side also limits us in a way. E um dos desafios nessa ação foi viabilizar o depósito judicial devolto, e isso é algo que limita o direito de ação. Maybe if you mention that they didn't accept them to be poor in the legal aspect. Yeah. of the case. So you couldn't. Yeah, but I think this wouldn't be the procedural point in German law. So the court, the TÜV Süd applied for that, and we had to bring the money. And then we come to the point when luck comes, you have to be well prepared. E a TÜV Süd, infelizmente, utilizou esse dispositivo e exigiu que fosse feito um depósito judicial a fim de garantir a continuidade da ação. So a lawyer and professor von Hannover contacted us and said he wants to support the case, and he had direct contacts to the head to the head of the chemical worker and mining worker trade union in Germany. Advogado muito respeitado de Hannover participou da nossa luta e entrou em contato com o Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Mineração e da Indústria Química Alemã, o IGBCE. And the good thing is the Chemical and Mine Workers Trade Union is one of the rich trade unions in Germany. E felizmente esse sindicato da área química e mineração é um dos mais poderosos e com recursos na Alemanha. And they guaranteed for the money. E eles garantiram a realização desse depósito judicial. And the TÜV Süd wanted that the deposit is done for 3 instances of the case. E a TÜV Süd exigiu que o depósito garantisse o custo até de 3 instâncias, né? But the court said for 2 instances it's enough. Mas a corte considerou que só a garantia judicial para 2 instâncias já era suficiente. So even to start the case was quite difficult and was full of challenges. And the TÜV Süd is, they put everything into question. E desde o início foi muito difícil superar essa questão. E a TÜV Süd, ao longo do processo, criou todas as dificuldades possíveis e imagináveis. So one of the lawyers of our team said in front of the court, it's the luck that they didn't ask us to prove that Brazil exists. Um dos advogados do time alemão, depois da audiência que nós tivemos em setembro, ele disse, pelo menos eles não exigiram que a gente provasse que o Brasil existe. And this is also another problem of such a case, that
when the other side, and the law firm of the TÜV Süd is the highest paid law firm in Germany. Isso é uma outra dificuldade no processo dessa natureza, como uma grande corporação. O escritório de advocacia que representa a TÜV Süd é o escritório mais caro da Alemanha. And when you are paid by hour, you are not interested to end this relationship. Quando você é pago por hora, você não tem interesse nenhum que o processo se resolva ou ande rápido. And so, for example, they wanted to see all the power of attorneys as original in writing. Por exemplo, eles exigiram que todas as procurações que nós obtivemos em português e alemão, que foram mandadas eletronicamente, exigiram que nós mandássemos os originais também físicos até a Alemanha. And the German jurisprudence is not so as far as the Brazilian with this electronic system. So you had to bring them to the court, had to send them to Germany, had to organize them. A jurisprudência alemã não é tão aberta em relação à questão da documentação eletrônica, então foi necessário organizar tudo isso e levar à Alemanha as procurações físicas. However, se eu puder adicionar as procurações, nós obtivemos pessoas no Brasil inteiro e pedimos que cada família mandasse eletronicamente e guardasse o original. Então nós tivemos um trabalho gigantesco. Quero agradecer aqui a equipe do escritório, vários advogados aqui, localizando pessoa a pessoa no Brasil inteiro para conseguir mandar os documentos originais para depois mandar para a Alemanha. Sorry to... No, sorry. It's my daughter, just a second. Sarah, Schatz, muss jetzt reden. Aber ich wollte es nicht. Eu só queria... Isso foram das várias medidas que eu considero abusivas processualmente que a Alemanha, que a TÜV Süd exigiu. Nossa, então, enquanto o Rüdiger resolve essa questão familiar, por exemplo, eles disseram que nós precisávamos comprovar que cada um daqueles familiares realmente, que o parente deles realmente morreu no processo. A documentação de cada um. The printer is not working. Desperate. Okay. Okay, and then the good thing was then we could use the time to set up a network. A parte boa dessa demora no processo é que nós pudemos organizar toda uma rede de apoio para viabilizar o andamento do processo. And as said in the beginning, the legal theory is from the Rome II agreement is, in my view, simple. We have, como eu disse no início, a teoria legal que baseia o processo é o Estatuto de Roma II, que é algo bastante simples. International cases are the standard in a country with 9 neighbor countries like Germany. E processos internacionais é algo muito comezinho num país como a Alemanha, que tem fronteira com 9 países. You have marriages following to the Romanian law, or you have accidents which happened in Italy and so on, and you can proceed them easily at the German court. Você tem uma pessoa que é casada num outro país fronteiriço, é fácil você, obviamente, utilizar aquela certidão de casamento para ser reconhecido na Alemanha. Se tem acidente de trânsito num país na Europa, você pode obter o seguro na Alemanha, tudo isso é simples. But when you have to do with industrial crime, it seems to be different. Mas quando você lida com homicídio industrial, daí tudo passa a ser diferente. There was a Rama Plaza case in Germany, and Rama Plaza was the biggest industrial accident, I think, in the history. In Bangladesh, this is... Teve um processo na Alemanha por conta do desastre de Rana Plaza, em Bangladesh, que foi o principal homicídio industrial em muitos anos, talvez da história. And this case has been dropped by the court at the point that they set a specific deadline in the Bangladeshi law hasn't been applied to or hasn't been respected. E o processo foi julgado improcedente em primeira instância, porque o tribunal considerou erroneamente, segundo o Rüdiger, que existia um tipo de prescrição dentro do direito de Bangladesh que não teria sido observada para derrubar o caso. So
you have this resistance in maybe in every legal system, but I cannot say that really. I don't have experience about that, but specifically in the German system, that legal concepts which are not exactly the same than in Germany are a problem for the judge. Você tem o que ele imagina que aconteça em outros países, mas seguramente na Alemanha, essa resistência em relação a aplicar um direito estrangeiro que seja distinto do direito alemão, no caso, com um processo internacional. And so at the court in Munich, it's quite clear that the Brazilian legal entity of the TÜV Süd made a big mistake or a crime. Para a Corte de Munique já é muito claro que a subsidiária alemã da TÜV Süd cometeu um erro ou um crime gigantesco. But by German law, it's not so easy to make the headquarter responsible for a misbehave of the daughter company. Mas no direito alemão não é muito simples de passar a responsabilidade da subsidiária para a empresa matriz. And our expert opinions from Brazil says that it's by Brazilian law, the headquarter is responsible in this case. E os pareceres de juristas renomados que foram contratados para apresentar uma opinião no processo disseram que claramente o direito brasileiro responsabiliza a empresa matriz pelas falhas e erros da subsidiária. The second thing is the different environmental law. The environmental law in Brazil, as far as I understand it, because this is the expertise of Max, but as far as I understand it, is very different to the German environmental law, specifically the concept of causality. O segundo aspecto que é o direito ambiental brasileiro é bastante distinto do direito ambiental alemão, especialmente no conceito de causalidade de um dano. Yeah, and the direct and indirect actor is also a different concept. E quais são os atores diretos e indiretos que causam um dano também há uma distinção nos dois ordenamentos jurídicos. Yeah, and so in the end, from the theory, it's easy. You have to apply to the Brazilian rules because this has a Rome II agreement, but you have all these prejudices and resistance against that. And I think specifically with causality, because we have in Germany also a concept of causality. Então, em tese, a aplicação pura e simples do direito brasileiro seria algo tranquilo, mas acaba se tornando muito difícil porque esses atores jurídicos na Alemanha acabam adotando uma postura com preconceito em relação ao nosso direito na aplicação num processo internacional como esse. So at the 19th of September 2022, we had a hearing at the court. Dia 19 de setembro de 2022, nós tivemos uma audiência na Corte de Munique. And for cases like this, by the theory of the German procedural law, it's a hearing in front of 3 judges. Pelo direito processual civil alemão, em geral, um processo dessa natureza seria submetido a uma turma de 3 juízes. The exception is in front of 1 judge. In practice, this changed completely. Usually you are in front of 1 judge. Excepcionalmente, o processo julgado por apenas um juiz, na prática acaba sendo isso, o mais frequente é que um processo é julgado na frente de um juiz apenas. And it only comes in front of the 3 judges when the case becomes serious and the other side may lose. E o processo em geral só passa para uma turma de 3 juízes quando fica claro que o processo tem uma certa viabilidade e que o réu tem um risco considerável de derrota. And I think here comes the difference to the Rama Plaza case. E aqui tem uma diferença em relação ao processo de Rama Plaza que tramitou na Alemanha. It's a little bit how we acted. You know, it's the 19th of September, Max came with 2 victims. E tem a ver com a postura que nós adotamos. Em 19 de setembro, eu fui à Alemanha, o Max com 2 das vítimas, a
a presidenta da Avabrum e mais uma senhora. And we were a group of 3 lawyers from Germany, the professor from Hanover, a lawyer from Rosenheim, me, and in the audience was also another professor. Nós tínhamos 3 advogados alemães e mais um quarto que estava na assistência e eu presente. And he's from the University of Regensburg, and we would call it, as most of the universities, a law clinic. E esse professor da Universidade de Regensburg tem uma clínica jurídica, de assistência jurídica, que participa da atuação do processo. And this law clinic also supported the case massively. So on one hand, we had the big money, and on the other hand, we had a huge group working on it pro bono. E essa clínica jurídica, com estudantes de graduação e pós-graduação de direito, ajudando muito. Se você tem de um lado um escritório caríssimo defendendo a TUVSUD, do outro lado você tem muitas pessoas ajudando pro bono também. And when we came to the court on the 19th of September, I had the feeling that 80% we will lose, 20% we will win when he came in. Quando nós entramos na audiência em 19 de setembro, ele tinha a impressão que nós tínhamos 80% de chance de perder o processo. After, during the hearings, then the victims were heard and made very good statements. Durante a audiência, as 2 familiares de vítimas foram ouvidas e, de maneira muito contundente, teve um impacto grande. I think, of course, it's not decided on it, but we could also change the opinion of the judge on the Brazilian company law, that this is not against the ordre public, we would say in German. I don't know if you have this term in Portuguese as well. E o juiz pareceu se tornar mais convencido que, em relação ao direito societário e empresarial brasileiro, que teria mais viabilidade e responsabilizar a empresa, que seria uma norma de ordem pública que deveria ser aplicada. And so after the appointment, I thought 60 to 40% we standing, or is our feeling about the actual situation of the case. Quando terminou a audiência, ele passou a considerar que a gente tinha 60% de chance de perder. And then the judge asked for 3 long 3 pages of orders, questions, and so on we have to apply to. E o juiz, ao final da audiência, nos deu uma lista de informações a obter, de respostas e documentações de 3 páginas de lição de casa que nós deveríamos fazer para dar continuidade ao processo. And the good thing is, it's not my job to explain the Brazilian law. E a boa parte que não é incumbência dele tratar do direito brasileiro. So Ingo Salet from university here is a friend of the professor from Regensburg. They did together the PhD at the University of Munich. O professor Ingo Salet, do Rio Grande do Sul, é um amigo pessoal e fez o doutorado na Universidade Alemã, na mesma em que um dos advogados do time estudou. So he could deliver expert opinion on Brazilian environmental law in German. Então ele pôde apresentar um parecer sobre o direito ambiental brasileiro, que foi utilizado no processo. Which I think was perfect for not very international thinking German judges. Que ele considerou que foi muito bem feito para conseguir ser didático, para que juízes alemães que não são muito afeitos ao direito internacional pudessem compreender. We found a PhD student from Hanover who did his PhD on the ordre public problem at the Brumadinho case. He also delivered us a lot of material. Nós obtivemos também um estudante de doutorado que estudava questões afetas ao processo e que foi muito útil para trazer informações. And in this you have to help me. And Max also brought 2 professors on Brazilian company law, which seemed to impress the court as well. E nós obtivemos também pareceres
de professores na área de direito societário, o Dr. Pasqualini, que coordenou esse time, com pareceres que foram utilizados no processo em relação à estrutura societária da empresa, a responsabilidade empresarial da matriz e da subsidiária. And of course, the TÜV Süd also comes with expert opinions. E, obviamente, a TÜV Süd também contratou pareceres de professores. And I forgot to say that on the 19th of September, the court also said that the judge also said he wants to make a final decision at the end of January or end of February. E nessa audiência de setembro, o juiz havia dito que gostaria de dar uma decisão final no processo até janeiro, ou no máximo fevereiro. But I think we addressed all his points in his 3-page, I don't know the term in English, 3-page order or something like that. Ele quer saber como chamar esse documento de 3 páginas. Acho que é castigo, acho que é tortura. Mas nós pudemos responder todas essas perguntas, informações e incumbências. And so the court dropped its decision to make a final decision and delivered it to, or said it will come to the chamber, to the 3 judges body to continue the case. Depois que nós apresentamos, adicionando aqui que o prazo final era 10 de dezembro, nós apresentamos toda essa documentação, essas informações, os pareceres, e o juiz decidiu adiar a decisão e o processo foi transferido a uma turma de 3 juízes. And since that point, I'm sure they take us for serious. E desde então, eles nos levam bem mais a sério. And I think we always come to the difference of to the difference in this case to the Rama Plaza case. E nesse ponto que está uma distinção grande entre o nosso processo contra a TÜV Süd e o processo que tramitou na Alemanha em relação a Rana Plaza. From the Rama Plaza case, I heard when the decision was done. Sorry, from the Rama Plaza case, I heard the first time when the decision was done already. Okay. Ele só foi informado da existência do processo quando houve a decisão pela improcedência da ação, no caso de Rana Plaza. So, law is not only about writing and applying in the courtroom. O direito não é apenas a aplicação da lei dentro dos tribunais. When you want to make a change, you need public, you need society. Quando você quer ter um impacto, fazer diferença, você precisa de contar com a sociedade. And the TÜV Süd, in my view, made the mistake to force us to involve big trade unions. Ele considera que a TÜV Süd fez um erro de nos obrigar, na prática, a buscar o movimento sindical para garantir a continuidade do processo. For example, just one example, Yasmin Fahimi was the head in that time of the parliamentarian group of the German-Brazilian parliamentarian group from Germany, which holds contact to Brazil, and she's now the head of the DGB, which is the roof organization of the German trade unions. Por exemplo, quando a TÜV Süd exigiu esse depósito, a deputada que coordenava o grupo parlamentar Brasil-Alemanha, essa deputada que depois se tornou a presidenta do DGB, que é a principal central sindical alemã. And she talked in the German parliament about this, that the chemical and mining trade union gives the guarantee for this process, so it's very public in Germany. E ela, como deputada, fez um pronunciamento no parlamento alemão dizendo que o movimento sindical iria fazer o depósito judicial da garantia do juízo. I think yes, it was in the parliament. So can you say how much it was? It was more than 500,000 euro. Foi mais de €500 mil foi o depósito. So I think then it was public. This is difference to the Rama Plaza case. The other difference to the Rama Plaza case, I think, is how the people in Brumadinho act.
E uma outra diferença em relação ao caso de Rana Plaza é como as pessoas em Brumadinho lidaram com o processo. In one anniversary, we had a video conference with Brumadinho, and the head of the Chemical and Mining Workers Trade Union was part of it. Há um ano depois do acidente já foi feita a primeira videoconferência em que o presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Indústria Química e da Mineração já fez o contato com os familiares das vítimas. Yeah, and when a prominent person is there, the press is there, and so on. E quando alguém de renome é presente, a imprensa passa a se envolver e acompanhar o processo. And I mean, I think the good thing at the concept at the Rome II agreement is that you can use the law in the country where the crime happens. So it's a very anti-colonialistic concept. E a parte boa da aplicação do Estatuto de Roma II é que você tem condição de aplicar num processo uma lógica anticolonialista. And from that perspective, it would be great when we can make this real, yes. E nessa perspectiva, isso é bom de tornar isso viável e concreto. And I'm sure we can win this case. Yeah. E eu tenho certeza que nós temos condição de ganhar esse processo. So I think our enemy would be when no one talks about this case. O nosso maior inimigo seria o silêncio, quando ninguém tratar desse processo. Because then a court looks for the easiest way. Porque assim o tribunal teria uma solução fácil ao processo. But I think when you can explain that a horrible injustice happens, the judge will find the paragraphs. I think when you can explain to the court that a horrible injustice has happened, they will find the norms where they can put a decision. Quando você realmente convence um juiz do que ocorreu num crime tão horrível quanto esse, daí você incentiva ao judiciário encontrar uma solução dentro do ordenamento jurídico para resolver a questão. Yeah, and here we come back to Ingo Sarlet. It's just that the court or the judges have to read it very carefully and work with it. E aí que chega no parecer do professor Ingo Sarlet, que forçou o tribunal a levar a questão a sério. So the outcome is now, I think we have to wait 2 or 3 months until the next decision from the court comes. Nós provavelmente vamos ter que esperar 2 a 3 meses até que venha uma decisão do tribunal. And it will be a hearing because 2 judges minimum haven't heard the parties yet, because it was only 1 judge who heard them. So they will have to do a hearing. E provavelmente eles devem realizar uma audiência pelo fato de 2 dos juízes não terem acompanhado o processo até o momento. Yes, 2 or 3 months they will need to read everything, because I think the lawyers of TÜV Süd are paid by line, but it's thousands of pages. Vai ser difícil eles conseguirem ler tudo, porque os advogados da TÜV Süd parece que ganham dinheiro por linha que eles escrevem. And our job will be to make it simple, to reduce the complexity. You know, one of the strategies sometimes in front of court is to make law more complex, or complexity strategy. But in most cases in law, when you explain it just normal and ask people on the street, they find the right answer. Of course, this is a horror scenario for jurists, but I think it's not that difficult. Já a nossa tarefa como advogados dos autores é o contrário, tornar o direito mais simples possível para que os juízes compreendam, da mesma maneira como uma pessoa, um leigo, que você perguntasse uma questão jurídica para essa pessoa, 80% que ele daria uma resposta plausível e correta, e esse é o nosso trabalho. Isso é perigoso para os advogados perderem seu ganha-pão, né? Porque o cidadão comum muitas vezes conhece o direito melhor do que nós. So this is
what I wanted to say about this case up to this moment, but I forgot to say thank you that I can be here and thank you for the invitation. It's a privilege to be heard here. Isso Thank que eu you. gostaria de dizer, mas antes eu quero manifestar meu agradecimento de poder estar participando aqui desse espaço. Nós que agradecemos muitíssimo. Você traduz. They want to thank you very much for being here. Bom, exposição tranquila, bem explicada, com muitas informações importantes e pertinentes. Foi um grande momento para a gente. A very calm and very clear, very important information you shared, and it was a great moment for them to hear you. Pois agora eu passo então a palavra ao Maximiliano Garcês, que vai falar sobre a questão das vítimas aqui no Brasil. Boa noite, eu agradeço muitíssimo ao professor Jorge, que viabilizar a realização desse evento e todas as lutas importantíssimas que o professor tem feito na defesa do direito ao trabalho, da dignidade da pessoa humana e enfrentar todas essas injustiças que o Brasil vive há muito tempo, como, por exemplo, a sua luta recente contra a terceirização. Mais um capítulo de várias lutas suas nesse manifesto, né, que tem tido um impacto muito grande. Quero agradecer a todos os trabalhadores que viabilizam esse evento, e agradecer meu companheiro, colega de trabalho, Paulo Yamamoto, grande amigo que também ajudou a viabilizar isso. Quero agradecer a população de Brumadinho, especialmente na pessoa da Alexandra, presidenta da Associação das Vítimas, a companheira Marina, que representa os atingidos, o Sindicato Metabase Brumadinho, que nós representamos, e dizer que essa nossa luta, representando as vítimas no Brasil, nos Estados Unidos e na Alemanha, mas também teve atuação em vários países, é algo que para mim foi muito impactante pessoalmente. Eu sabia que o capitalismo era uma tragédia, mas eu não sabia que era tão cruel assim, e tem sido uma lição também de capitalismo selvagem e de colonialismo, esse neocolonialismo corporativo que a gente vivencia no processo na Alemanha. Quando o meu querido amigo Rudiger falava da importância de não atuar só nos tribunais, e eu me lembrei de algo que tem sido fundamento para a atuação na representação das vítimas de Brumadinho, que foi uma lição que eu tive de direito constitucional e de ciência política em 2016, que transformou a minha atuação como advogado. Quem deu essa lição para mim foi o meu filho mais velho, que ele tinha 7 anos, que foi no dia da votação do golpe de Estado, supostamente chamado de impeachment, que ocorreu no Senado. Eu, obviamente, já sabia qual seria o resultado daquela farsa, então eu levei meus filhos ao Parque da Cidade, em Brasília, não, na verdade foi no Pontão, e para não ficar alheio a tudo aquilo, mas a burguesia de Brasília, a mesma burguesia que elegeu a Damares como senadora, quando teve o voto 54, soltaram fogos de artifício, aquela estupidez toda. Eu vi o que estava acontecendo, tentei disfarçar, mas saíram umas lágrimas. Meu filho Lucas viu. Quando a gente chegou em casa, ele disse: papai, eu quero falar contigo. E ele disse: papai, quando uma empresa sacaneia com o trabalhador, faz uma maldade com o trabalhador, você vai lá, né, conta para o juiz, mostra o que aconteceu, e o juiz manda parar com a sacanagem. Eu falei: exatamente. Papai, eu tenho uma ideia. Isso que fizeram de tirar a Dilma e colocar o Temer, tá errado, né? Eu falei: tá errado. Então, papai, tem uma ideia. Diz para a Dilma ir lá falar com o juiz, que o juiz vai tirar o Temer e vai colocar ela de volta. Daí eu disse: ela já falou com o juiz. Então, papai, ela vai voltar. Falei: não, o juiz está com o Temer. Ele tentou, assim, esboçar uma reação, ficou uns 20 segundos quieto, assim, e saiu, assim, atordoado. Eu fiquei com pena, né? Na verdade, eu achei bom. Depois eu pensei: Max, você que é um babaca.
todo esse período, né, 25 anos como advogado, você não conseguiu compreender que esse direito burguês, quando não interessa mais ao grande capital, é jogado para o lado sem hesitação, né? Então, você vê que nosso trabalho não pode ser só nos tribunais, tem que ser na sociedade, na conscientização da população, tem que ser na luta, uma pressão contra o capital em todas as esferas possíveis e imagináveis. A gente passou a fazer isso depois nas lutas contra privatizações, e a gente passou a isso fazer representando as vítimas de Brumadinho, nas ações coletivas, pelas limitações que o judiciário tem no Brasil, e depois foi ver também na Alemanha, e enfrentar uma empresa multinacional extremamente poderosa. A gente está aqui há quanto tempo? A gente começou às 6h20 nosso evento, 1h20, a Vale lucra cerca de 2 milhões e 200 milhões de dólares por hora, então mais de 3 milhões de dólares de lucro da Vale desde que a gente começou o nosso evento. E então as ações coletivas que fizemos no Brasil, e depois a ação na Alemanha. E para mim esse crime que a Tuvisud fez aqui no Brasil é algo que é muito pessoal para mim, porque o meu avô nasceu na Áustria e a minha avó nasceu na Alemanha e fugiram da Europa por conta da fome. Foi uma viagem famélica. E meu avô na década de 10 e minha avó na década de 20 vieram ao Brasil, foram acolhidos, tiveram uma vida saudável, digna, sobreviveram. E o Brasil salvou a vida deles como de tantos imigrantes alemães. E depois, 100 anos depois, estou na Alemanha tentando lutar por justiça e com todas as portas fechadas da maneira mais cruel possível, mais insensível possível, né? A gente passou a ver que o que é o colonialismo, né, combinado com esse capitalismo mais selvagem. Aqui no Brasil, nós havíamos visto, e quero agradecer a luta toda da equipe do escritório. Nós, quando entramos nessa empreitada na Alemanha, nós não sabíamos quão extravagantes seriam as demandas do Tuvisud. Então, isso enlouqueceu boa parte da nossa equipe. Quero agradecer aqui o envolvimento que vários colegas tiveram aqui, enfrentar essa questão. No Brasil, nós havíamos visto, por exemplo, o jurídico da Vale alegar que os trabalhadores que morreram não têm direito a nenhuma indenização por dano moral, que a morte foi muito rápida, então eles nem devem ter sentido dor, que a lama matou pouco tempo. Nós vimos em processos eles alegando que 2 trabalhadoras estavam grávidas, uma já com uma gravidez já muito avançada, não deveria ter nenhum tipo de dano moral por conta do falecimento do feto, porque nada garantia que aquele feto fosse nascer com vida de qualquer maneira, das muitas coisas que nós vimos. E na Alemanha também nós passamos a enfrentar arbitrariedades gigantescas. Primeiro disseram que não havia nenhuma prova de que aquelas pessoas realmente haviam morrido, a lista no processo da Vale não era suficiente, exigiram certidão de óbito de cada um deles. Depois de cada parente, irmão, mãe, filho, eles consideraram que a documentação não era suficiente para provar que havia parentesco, então a gente teve que fazer uma árvore genealógica de cada um dos 186 autores, juntando certidão de nascimento, casamento, vários documentos, traduções gigantescas, pedíamos documentos, eles davam pilhas e pilhas de documentos sem relação para que nos inviabilizasse. E por isso que a exposição pública em relação à Tuvisud é algo fundamental, porque as coisas não vão bem na Alemanha. Se contra tudo e todos o processo civil, trabalhista, vem andando relativamente bem, parecia que era inviável, mas a investigação criminal praticamente sem andamento, pouquíssima transparência, e a Tuvisud é uma empresa que é um orgulho do povo alemão. É uma empresa gigantesca, é a terceira maior certificadora de grandes obras no mundo. O que eles vendem, na verdade, é papel e caneta, vendem informação e vendem credibilidade. E é uma empresa, em tese, sem fins lucrativos, todo o lucro que eles têm, eles reinvestem na empresa, e
as várias indústrias alemãs, química, automobilística, de aço, aportam recursos para a empresa para ela certificar a qualidade dos produtos alemães. Então, é algo importante para o capitalismo alemão. Então, essa aplicação ainda incipiente do princípio da extraterritorialidade, a impressão que nos dá é que é algo para inglês ver. Muito bem, a gente vai fazer, é um capitalismo um pouco menos selvagem, né, de respeito aos direitos humanos, e vamos permitir ações com base no Estatuto de Roma II, aplicando o direito material de um outro país para um fato que aconteceu no exterior, na Alemanha, só que na prática eles consideram algo muito bizarro. Como que a responsabilidade vai da subsidiária e vai para a matriz? Só que os lucros da Tuvisud, gigantescos que vinham do Brasil para a Alemanha, isso é óbvio, não tem nada de surpreendente, que o lucro automaticamente vá para a matriz. Agora, a responsabilidade não. Né? Então, isso, eu acho o capitalismo uma tragédia, mas nem capitalismo, isso é, que supostamente o lucro do empresário é por conta do risco. Não, mas não, se der certo, o dinheiro é nosso. Se acontece alguma tragédia, um crime, na verdade, que é quase premeditado, fica com aquela população de um país em desenvolvimento, e às vezes me dá a impressão que tem quase um componente racial, assim, de considerar que a nossa vida vale menos que a deles. Isso é algo claro que a Vale considera que matar vale a pena no Brasil. A Tuvisud também. Acho que a lógica hoje do nosso capitalismo é que matar no Brasil é muito barato. Muito barato. E isso que a gente quer mudar. O nosso objetivo desde o início, as famílias nos disseram, a gente quer sim uma reparação econômica significativa, a gente quer prisão para os envolvidos, mas a gente quer que essas vidas não sejam completamente em vão, que tenha algum tipo de efeito sistemático, como teve, de certa maneira, incipiente, mas teve a Rana Plaza na segurança da indústria têxtil, e que a mineração em países de desenvolvimento, no Brasil e em outros locais, tenham um pouco mais de cuidado com a vida humana. Não por sensibilização, porque a Vale e a Tuvisud são tão cruéis que são impossíveis de ser sensibilizadas, mas numa lógica empresarial, que o custo vai aumentar e por isso vão ter que investir. E mesma coisa na certificação fraudulenta de grandes obras, que não fique tão barato assim matar. E o presidente Boric do Chile teve recentemente no Canadá, se reuniu com uma faculdade de Direito, com o primeiro-ministro Trudeau, e disse: a gente não quer muito, a única coisa que a gente quer é que as mineradoras canadenses, quando vier no Chile, ajam da mesma maneira como agem no Canadá. Então, eu não tenho menor dúvida que não tem menor chance de acontecer Mariana ou acontecer Brumadinho na Inglaterra, onde era a sede da BHP, ou na Alemanha, a sede da Tuvisud, porque estaria fora da lógica do capital. Né? E aí que entra essa necessidade da atuação de um jurista e além disso. E a gente passou a fazer uma luta internacional de infernizar a Vale e a Tuvisud. Infelizmente a pandemia dificultou, mas logo no início nós apresentamos uma denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, foi aceita, a gente foi ouvido numa audiência pública na Jamaica, levou familiares de vítimas à conferência do OIT, fez eventos, conseguiu convencer grandes investidores a venderem ações da Vale. E a Vale passou a mudar muito de posição depois que o Fundo Soberano da Noruega resolveu, depois de muita insistência, vender as ações da Vale. O Fundo Soberano da Noruega vale mais do que o Elon Musk, que o Bill Gates e com o Jeff Bezos combinados. E tentar conscientizar os grandes consumidores, os grandes investidores, os acionistas, para conseguir fazer essa pressão. Então, essa é a importância da Faculdade de Direito da USP, que já tem tanta história e momentos importantes da vida nacional, de enfrentar a ditadura, de defender os direitos humanos. Isso é um momento muito especial para nós aqui, porque é algo muito simbólico da gente retomar essa pressão internacional. Eu tive semana retrasada em Paris, no encontro da OCDE sobre mineração, eu pude denunciar o que tem acontecido em relação a Tuvisud. Semana que vem tem uma reunião com ONGs
de luta contra grandes corporações na Holanda, depois na semana seguinte na Inglaterra, e quero agradecer várias entidades que têm viabilizado essa luta. A ILO, por exemplo, a entidade da qual a gente faz parte, que ajudou também aportes financeiros, inclusive para contratar pareceres de juristas, e agradecer a comunidade toda que tem feito essa luta. Mas, infelizmente, a gente está muito agoniado, porque esse efeito sistêmico de diminuição da negligência que existe em relação à vida humana por grandes mineradoras não mudou, continua uma insensibilidade gigantesca. Agradecer todas e todas aqui presentes e as pessoas que têm nos ajudado no Brasil e no mundo nessa luta, e dedicar isso à coragem que tem as companheiras e companheiros da Avabrum, do Sindicato Metabase Brumadinho, da Sociedade de Brumadinho, que espera por justiça, e a gente espera que esse país se torne um pouco menos cruel e que matar não seja tão fácil assim, né? Dentro de grandes empresas. Muitíssimo obrigado, professor Jorge, e toda a comunidade aqui da USP. Bom, acho que é isso, né, doutor Paulo? Agradeço muitíssimo ao Max pela exposição. E o evento, a mim me parece, esse bom, na verdade é só para renovar os agradecimentos, e se não houver mais nada, Paulo, que é o organizador aí, nós estamos então encerrando, né, a nossa atividade hoje, que foi extremamente importante. Agradeço muitíssimo a presença de todas as pessoas e também dos expositores e da expositora. Boa noite.